Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma siderúrgica da nossa carteira que subiu forte na data de hoje e explicar o seu motivo, o que será que aconteceu, bem como dizer aqui se eu vou continuar aportando nessa empresa e se ela ainda está barata. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Ibovespa se descolou dos Estados Unidos, você percebe aqui que a bolsa norte-americana teve uma leve queda e a bolsa brasileira subiu mais de 2% na data de hoje, e inclusive teve alta no dia anterior, que subiu por conta das ações de commodities, principalmente. A gente vê aqui que Petrobras subiu 3%, Vale subiu mais de 6%, aqui varejo também está subindo com toda a expectativa do Auxílio Brasil, e aí tudo isso puxou o índice, inclusive se descolando do cenário internacional. E dentro desse contexto, a ação da nossa carteira que teve uma subida expressiva na data de hoje foi a Usiminas, que chegou a subir no intradiário 9%. Se você pegar aqui as ações ordinárias, que são a classe da nossa carteira, essas ações subiram 8,11% e as preferenciais classe A Usim 5, subiram quase 10%. Ah, Lua, por que toda essa diferença? Porque por conta da liquidez entre os ativos. A Usim 5 possui mais liquidez. Veja só, a liquidez média diária da Usim 5 é 147 milhões de reais, da Usim 3 4,3 milhões, sendo que a Usim 5 é uma ação um pouco mais cara por ter mais liquidez, 9,70, e a Usim 3 9,41. Mas o que será que aconteceu que essa siderúrgica subiu tão forte? E como você viu também as mineradoras com a Vale, não só a Vale, você percebe aqui que a Semin subiu 7% na data de hoje. E o motivo inicial foi justamente o avanço nos preços dos contratos futuros de minério de ferro, impacta no preço do aço. E o que está por trás dessa alta nos preços da commodity? A grande expectativa na melhora da demanda para o setor de construção na China, que é o setor ali mais inflado da China e que mais consome o minério de ferro. E por que está havendo essa expectativa de retomada na demanda? Porque a China fez um corte na sua taxa de empréstimo básica e também reduziu a referência para hipotecas. Então a China, o governo chinês, ao contrário do que se poderia pensar, está realizando uma medida de afrouxamento monetário, enquanto a maioria do mundo está ali utilizando-se de política monetária de aperto monetário, aumento nos juros, o governo chinês aí deu uma aliviada. E todos esses cortes nos juros chinês vêm acompanhado de um cenário de crise imobiliária que assola a China e também os Estados Unidos. E como o mercado é feito de expectativas, a commodity subiu com força e aí as ações adjacentes subiram com bastante força também, em especial Usiminas, porque na minha visão é entre estas que estão aí em bolsa de valores a mais descontada entre siderúrgicas, por isso coloquei na minha carteira. E hoje eu detenho 500 ações de Usiminas, já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando o racional do meu aporte. Estou com preço médio ali de 8,50, 8,40 e pouquinho, igual tá aqui. A cotação acima de R$ 9 ali já dá uma rentabilidade positiva de 11,82%. É uma ação que deve compor a carteira de oportunidade, já que os dividendos altos que foram pagos no ano passado são dividendos não recorrentes, oriundos de resultados não recorrentes, então você não pode olhar para Usiminas como uma empresa da carteira previdenciária, você pode se frustrar fortemente pensando dessa forma. Então, olhando-se para uma carteira de oportunidade, além de você não esperar grandes dividendos, você ainda coloca um percentual pequeno do seu dinheiro, já que a carteira de oportunidade, em nossa visão, não pode ultrapassar entre 10 a no máximo, se você for muito arrojado, 20% do seu capital investido para ações, tá bom? Por isso que os Usiminas na nossa carteira aqui representam um percentual pequeno ali de cerca de 2%, 1,5%. Lembrando que toda essa expectativa apenas por conta da China não é apenas por conta da China. Caso você não saiba, a China corresponde hoje a 70% do comércio transoceânico de minério de ferro. O grande importador de minério de ferro do nosso país é a China. Então, uma demanda aquecida na China significa preços elevados da commodity e lucros mais robustos para as empresas que trabalham com a commodity, direta ou indiretamente. E aí, como já era de se esperar, a própria Bradespar também, que temos ali na nossa carteira, teve ali a sua subida por basicamente hoje ser Vale com desconto de hold. Importa ainda ressaltar que, nesse cenário de crise e escassez, por mais que as empresas que trabalham com commodities sejam muito submetidas aos ciclos econômicos, me parece razoável ter commodities, ainda que com um percentual menor na sua carteira, porque commodities são elementos básicos da economia e as empresas que
que operam com essas commodities há muito tempo acabam sendo empresas muito resilientes, empresas com um know-how gigantesco, que já experimentaram cenários de crises mais diversos. Por isso, hoje tenho commodity na minha carteira. Tenho Irani, tenho Klabin, tenho Usiminas, tenho a Petrobras. Na minha visão, constitui também uma proteção ter um pouco de commodity no cenário atual de crise, inflação, juros altos e possível recessão global na nossa carteira. Nesse cenário de recessão, as commodities acabam, no geral, se valorizando. E aí, mesmo diante dessa subida do último mês de Usiminas, na minha visão, a companhia ainda está descontada. Ela está ali com um PL de quase 2 vezes lucro, está bem abaixo da sua média histórica. Claro que isso aqui decorre ainda do resultado do ano passado. A relação preço-valor patrimonial está bem descontada na minha visão, tá? Está negociando hoje a metade do valor de patrimônio líquido. A margem da companhia, por mais que esteja sendo pressionada, ainda está uma margem interessante. Claro que não é a melhor companhia do setor, mas na minha visão hoje é a companhia mais barata, que está com uma alavancagem financeira mínima, estando aí com uma dívida líquida muito baixa de 450 milhões de reais. Então isso dá segurança, na minha visão, para investir em Usiminas. Isso para minha carteira não é recomendação. Então hoje eu aporto em Usiminas com relativa tranquilidade até 9,50, 9,60, não muito acima disso aqui. Até R$10 ainda não há tanto risco em Usiminas, mas cuidado, porque você já viu que a volatilidade é muito grande, mesmo com essa subida do último mês, nos últimos 6 meses caiu mais de 28%, porque é uma empresa que depende muito do preço da sua commodity adjacente. Então, muito cuidado, tá? Sempre cautela em ações extremamente cíclicas como Usiminas. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você espera da demanda da China pelo minério de ferro? Você acha que realmente irá se recuperar ainda neste ano ou ficará para o ano que vem? Você possui alguma ação siderúrgica ou mineradora na sua carteira? Conta aqui pra mim, Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!